Olá, meu nome é Júlio. A história que irei contar aconteceu por volta do ano de 1987. Eu tinha 7 anos, estava de férias, se bem que as férias nada mais eram devido à greve dos professores da escola estadual a que eu frequentava. Minha mãe achou que seria bom aproveitar esse tempo sem escola, para ficar com meus avós. Meu avô, de nome Lupércio, era gerente havia décadas de uma usina sucroalcooeira no distrito de Delta, que nos tempos atuais, já é um município, situando-se no interior de Minas Gerais. Devido a ser gerente, o mesmo ganhou o direito de morar em uma casa, situada a uns 5 quilômetros da usina. Naquela época, haviam-se umas 20 casas, espalhadas por cerca de uns 3 quilômetros uma das outras, a não ser na usina propriamente dita. Não havia energia elétrica nas casas e nem tão pouco asfalto, as estradas eram de chão batido. Haviam matas e riachos que se entrelaçavam entre as propriedades. O local possuía todas as características de uma área bem rural, com fauna e flora característica e mista, onde aos poucos a cana-de-açúcar ia tomando conta. A casa era feita de tijolos, pintada com tinta branca, as portas, soleiras e janelas, pintadas com tinta vermelha. O chão dentro da casa era de terra batida. Minha avó Veridiana todos os dias varria aquele chão com aquelas velhas vassouras feitas de folhas secas. Na falta da energia elétrica, usavam-se lampiões e lamparinas. Ainda hoje lembro, quando ia passar as férias com meus avós, da fumaça negra ondulando das lamparinas, subindo as paredes com um cheiro característico, assim como as janelas com travas de madeiras e portas que fechavam com chaves de ferro bem pesadas. Se comparadas com as de hoje em dia, na verdade eu ficava olhando aquelas chaves que pareciam chaves de calabouço de histórias infantis. Quando chegava a noite, a escuridão reinava absoluta, só conseguia enxergar a olho nu, apenas uns 7 metros à frente, e ainda tinha que contar com a sorte de ter noites de lua clara. Só se ouviam à noite sons de cigarra, sapos e às vezes algo nas matas, que podiam variar desde lobos a onças. Muito raro era o som de um cavalo ou mesmo visitas após as 8 horas da noite, que quando corriam, uns 10 metros antes de chegar à propriedade, a pessoa já vinha de longe dizendo boa noite, pedindo licença para se aproximar e dizendo quem era. Isso era feito por 2 motivos. O primeiro era não assustar o dono da casa, e o segundo era para evitar de levar um tiro. Minha avó Veridiana não gostava de dormir cedo, ao contrário do meu avô, que por ter que acordar todo dia às 5 horas da manhã, ia dormir bem antes das 8 horas da noite. Inclusive meu avô sempre se queixava disso, dizendo que era para minha avó ir dormir cedo. Mas, minha avó ignorava estas solicitações. Eu por minha vez, como não havia televisão e nem energia elétrica, enquanto criança, não via muitas razões de ficar acordado, ia me deitar no quarto que bem antes de eu nascer, era da minha mãe. Uma cama feita de uma madeira forte e maciça, pesada, mas cujo colchão era uma mistura de mola e palha de milho. Aliás, dava para sentir o cheiro da palha seca do milho e o render das molas todas as vezes em que eu me mexia na cama. Nisto eu ficava ouvindo os sons da noite, dos bichos e insetos e logo acabava dormindo. Minha avó sempre aproveitava a noite para poder fazer costuras e remendos, às vezes para si mesma e às vezes para vizinhos, que sempre a pagavam através de uma galinha, de uma carne de porco, de banha ou queijo. Era como um escambo. Minha avó, nestes casos, usava o tipo de um pendente, onde havia uma lâmpada grande, que ela dependurava de forma a iluminar a costura. Meu pai havia dado ao pendente uma bateria automotiva. Ela conectava os fios do pendente nos polos da bateria e o milagre da luz acontecia. Ficava costurando e ouvindo um enorme rádio a pilha que meu avô tinha. Eu já estava na casa de meus avós havia uma semana, nada de normal até então. Passava meus dias explorando os arredores da casa, as matas, os riachos, comendo algumas frutas silvestres que tais como amoras e morangos que eu encontrava em minhas explorações. Tudo seguia seu rumo até que uma noite, meu avô já havia ido dormir, minha avó começava seu ritual de ligar o rádio, conectar o pendente na bateria e começar a bater o pé naquela máquina de costura antiga. Confesso que às vezes ficava um tempo perto de minha avó vendo-a costurar somente para poder ouvir o barulho e ver a máquina funcionar. Quando se é criança, tudo por mais simples que seja, diferente do habitual da cidade, ao menos para mim, era interessante. Era uma sexta-feira, sabia disso pois no outro dia, meu avô ia me levar no centro daquele distrito, próximo à usina, para tomar um sorvete.
Eu estava muito ansioso, e não conseguia dormir, ficava acordando durante a noite, me levantava e ia ver as horas no quarto do meu avô, onde estava o despertador. Naquela época, tínhamos apenas aquele modelo analógico de dar corda, vi que já se passava da meia-noite, ainda ouvia minha avó costurar, apesar do rádio estar desligado. Minha avó ouviu meus passos e me chamou, perguntou se estava tendo dificuldades para dormir, ao que disse que sim. Nisso disse para ficar um pouco ao seu lado e lhe fazer companhia. Naquela época, minha avó só fechava a porta da casa, quando literalmente ia dormir. Nesta noite, não seria diferente. E a partir de agora, é que as coisas começam a ficar estranhas. A sala da casa, que minha avó usava como ateliê, era o primeiro cômodo depois da porta, ou seja, quem vinha de fora, enxergava a sala a primeiro momento e via tudo o que acontecia. Eu, por vezes, nesta noite, ia na porta para ver como estava a noite e se havia chance de ver uma onça ou um lobo para poder contar aos meus amigos da escola quando eu voltasse das férias. Olhei para todos os lados, fiquei uns minutos sem que nada acontecesse, até que no meio daquela escuridão, fui ouvindo uns passos, e o som se aproximava cada vez mais. Chamei imediatamente minha avó. A mesma baixou os óculos e se levantou, disse para que eu ficasse onde estava e qualquer coisa, chamasse meu avô. Passaram-se alguns minutos, minha avó pegou um lampião, o acendeu e foi para a porta. Saiu uns 2 metros para fora. A essa altura, eu não sabia se obedecia minha avó ou se ia na porta para ver o que havia. Minha curiosidade falou mais alto. Ao chegar à porta, olhei de forma de canto para ver o que acontecia. Vi minha avó paralisada, à sua frente, uma criança que deveria ter a minha idade, uma menina. A mesma estava vestindo um vestido que parecia ser azul claro, daqueles que se usavam muito em crismas e primeira comunhão, segurava uma flor branca entre as mãos. A menina estava sozinha. Minha avó, meio com a voz tremendo, perguntou: "Menina, você está perdida?" Inicialmente minha avó devia estar buscando em sua mente, se aquela menina porventura era filha de algum vizinho. "Você é filha de quem?" perguntou minha avó. A menina olhava para minha avó com certa ternura, se aproximou e disse: "A senhora poderia me dar um copo com água?" Minha avó, sem entender muita coisa, disse que ia buscar, mas não convidou a menina para entrar. Estranhei, já que era costume de convidarmos as visitas para entrar, e ainda mais aquelas horas. Minha avó passou pela porta, me olhou com certa repreensão, com o mesmo olhar que minha mãe tem quando eu a desobedeço. De certa forma sabia que seria divertido. Fiquei olhando a menina pelo lado da porta. Passava agora, olha-la mais atentamente. Ela tinha cabelos curtos louros. O corte parecia ter sido feito com uma tigela, com uma franja reta e esquisita. Minha avó, neste meio tempo, trouxe uma moringa de barro e um copo de alumínio, encheu o copo e deu para a menina beber. Antes de beber, ela pediu à minha avó para que ela segurasse a flor, para que ela pudesse beber a água sem amassar a planta. Ela bebeu, deu o copo para minha avó, pegou a flor de volta, agradeceu, e disse à minha avó: "Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Já esta tarde, eu tenho que ir, e acho que a senhora também deveria ir descansar." Daí ela se virou, e seguiu para a noite adentro. Como curioso que era, perguntei à minha avó quem era essa menina, ao passo que minha avó apenas disse não saber e foi arrumando as costuras, pediu para que eu fosse trancando a porta para dormirmos e que não comentasse nada com meu avô. No dia seguinte, fui com o meu avô tomar sorvete. Na sorveteria, meu avô encontrou com um amigo, conversaram o tempo todo, ao qual levei para tomar o meu sorvete. Curioso, ouvi atentamente comentarem sobre um certo Zé Venâncio, que havia dias que não aparecia para trabalhar. Ao que meu avô dizia, ninguém teria condições de trabalhar devido ao que aconteceu. Já arrumei a papelada, vamos colocá-lo de férias, assim ele não perde os dias. O dia transcorreu normalmente. Meu avô resolveu me levar para conhecer a usina. Passamos por caminhos asfaltados da rodovia e por estradas de chão batido. Vi tatus correndo no meio da estrada, até chegamos a ver tucanos voando. Eu estava bem feliz. Uma coisa no caminho de volta me chamou a atenção. Vi 3 cruzes brancas, empoeiradas, à beira da estrada. O que me chamou a atenção nem eram as cruzes em si, mas o tanto de papéis coloridos. Acho que eram de papel crepom, umas flores bem murchas, e algo que pareciam retratos.
Não dava para ver muita coisa, até mesmo pois a caminhonete estava em movimento e ao sair da rodovia e entrar na estrada de terra a poeira vermelha já deixava nuvens vermelhas que impediam qualquer vislumbre do que havia ficado para trás. Foi um dia muito proveitoso, meu avô me levou em vários vizinhos, para apresentar o neto. Em cada casa, nos serviam café, sempre acompanhado de um bolo ou um pedaço de queijo, ou um doce de leite, enfim, comemos tanto que não precisamos almoçar. A noite veio, estava cansado e adormeci antes das 7 da noite. O resto da semana transcorreu bem. Minha mãe e meu pai iriam me buscar no próximo domingo subsequente. Apesar de estar gostando muito deste período no campo, já estava com saudades dos meus pais, e além de tudo, no próximo domingo, já seria Páscoa. E não via a hora de pôr as mãos em um ovo de chocolate. Diferente de hoje, os ovos vinham cheios de bombons. A partir deste dia, passamos a comer apenas peixe, que meu avô comprava de um dos vizinhos. Eu sempre gostei de peixe, por isso para mim não havia nenhum significado especial. Mas notei que meu avô e minha avó evitavam ter as discussões de sempre. Minha avó inclusive carregava nesta semana um terço antigo e bem bonito, onde havia a imagem de Nossa Senhora Aparecida pintada, na medalhinha do meio do terço. A semana foi passando, meus avós receberam na quarta-feira alguns vizinhos para orar, para rezar o terço e participar de uma corrente de orações. Era bem bonito de se ver, um dos vizinhos inclusive trazia a imagem da santa. Fora isto, nada de novo. Na quinta-feira, minha avó, que há dias não estava mais ficando acordada até tarde, resolveu que faria algumas costuras para entregar a alguns vizinhos. Meu avô apenas a olhou com um olhar de advertência, mas não disse nada e foi dormir. Eu estava sem sono, e fiquei fazendo companhia à minha avó enquanto ouvia o rádio e brincava com as sombras na parede que eu fazia com as mãos usando a iluminação do pendente. Adormeci encostado na parede ao lado da minha avó. Fui acordado com sons de choro que vinham próximas à casa. Eu me assustei, e pude notar que minha avó também. Automaticamente levantei e junto com a minha avó fomos ver o que poderia ser. Vimos passando, caminhando como se fizesse parte de um cortejo, uma mulher com uma vela na mão. Ela estava sozinha, passando na frente da casa e seguindo em direção à usina. A mesma apenas chorava, estava vestida de algo que parecia um cobertor branco. Não dava para ver bem detalhes do rosto, mas dava para perceber ser de pele clara e cabelos encaracolados mal penteados, e longos. Como era noite, acredito que eram de cor escura, mas na minha inocência, achei que podia ser alguém voltando de um grupo de orações. Já que ouvia no meio dos lamentos, algo que parecia uma oração, achei que eram orações, já que as palavras Deus e piedade eram sussurradas. Uma coisa me chamou a atenção, uma frase que ela fazia questão de falar bem alto, aos soluços e prantos. Ela dizia: já é tarde, fechem suas portas pois já é tarde. Minha avó imediatamente, sem dizer uma única palavra, já foi fechando a porta e arrumou as coisas para irmos dormir. Por mera curiosidade, fui ver quantas horas eram, ao que eram por volta das 1h30 da madrugada. Minha avó mais uma vez pediu que não comentasse nada com meu avô. Chegou-se a sexta-feira, que mais tarde me atentei ser a sexta-feira da paixão. Minha mãe, nesta época, além de não comer carne na Semana Santa, quando chegava a sexta-feira da paixão, me proibia até de ver televisão. E dizia para que eu me comportasse bem, já que na sexta-feira não podíamos brigar e nem criar discórdia com ninguém em sinal de respeito à morte de Jesus. Na casa dos meus avós, tirando o fato de não ter televisão, neste dia, nem o rádio eles ligavam. Fui como de costume brincar no mato e no riachinho. Almocei, voltei a brincar no mato, me distrai com insetos que não haviam na cidade, pássaros, etc. Estava aproveitando já que no domingo meus pais iriam me buscar. Anoiteceu, meu avô foi dormir até mais cedo do que de costume e deu novamente aquele olhar de reprovação para com minha avó, que por sua vez disse que estava com costura atrasada. E que não seria isso que desrespeitaria Deus. Há de se entender que meu avô era muito católico. A fé dele e respeito aos dogmas e rituais eram de se admirar. Só achei estranho a única frase que saiu da boca dele: eu sei o que anda acontecendo. Pensei, será que ele viu a menina e a mulher? Me preparei para dormir, mas vi que desta vez, minha avó estava trancando a porta. Perguntei o motivo,
pensando que ela havia escutado meu avô e que iria dormir, mas ela me disse apenas que fecharia a porta para melhorar a iluminação da sala. Confesso que não entendi nada, mas fui para a cama. Adormeci pensando no ovo de chocolate do domingo e em pedir ao meu pai para, na volta para casa, passar no posto e me comprar um bauru, um refrigerante e um gibi. Nada até então, naqueles meus 7 anos de vida, me prepararam para o que estava para acontecer. Levantei meio sonolento para urinar. Minha avó ainda estava costurando concentrada, mas me viu e perguntou o que eu queria. Disse que queria fazer xixi. Não sei se sabem, mas na roça, naquela época, não existiam banheiros dentro de casa. Como era apenas xixi, abri a porta e reguei algumas plantinhas com o meu xixi que nasciam próximas à parede da casa. Isso na época era o mais comum que nós meninos fazíamos ao urinar. Depois de desafogar a bexiga, ao me virar para entrar, vi ao meu lado um homem parado. Devia ter seus 1,70 m, sujo, aliás bastante sujo, tão sujo que dava para notar, mesmo com a escuridão ao qual me encontrava, iluminado apenas pela luz que saía da porta. Eu, na verdade, com um susto, só não me mijei porque já havia urinado. Fiquei paralisado, com meu coração batendo tão forte que dava para escutar. O homem trajava uma camisa que parecia ser bege ou branca, meio rasgada na altura do braço esquerdo, o que mostrava parte seu ombro. Dava para ver algumas manchas negras salpicadas na camisa por volta do que seria o peito e a barriga dele. Ele em seu rosto, dava para perceber a barba por fazer, um rosto suado e conforme olhava para ele via que havia um machucado na testa, onde dava para ver o sangue já seco, que da testa chegava próximo do olho esquerdo. Pude notar que o mesmo trajava uma calça que hoje entendo ser de linho, a cor devia ser marrom, ao menos era o que parecia. Estava de botinas marrons, ao menos a sujeira delas dava-se a entender serem marrons. Atrás do homem, a uns 3 metros mais ou menos, observei um cavalo amarrado a uma das árvores da entrada do início do quintal da propriedade. O cavalo parecia uma estátua, era negro e também parecia estar com algum ferimento. O mesmo chegou próximo a mim e pediu que eu chamasse minha avó. Não consegui me mexer. Mas gritei minha avó, que de pronto apareceu na porta. Não conseguia tirar os olhos do homem, por isso não consegui ver o rosto de minha avó que chegou imediatamente atrás de mim, mas pelo silêncio da mesma, algo me dizia que estava muito assustada. De logo me colocou atrás de si e perguntou o que estava acontecendo. O homem então disse: "Boa noite, comadre. Tudo bem?" Ao passo que minha avó, com voz meio trêmula e demonstrando certa ansiedade, disse: "Boa noite, o que deseja?" O homem, por sua vez, disse: "Eu gostaria que pudesse me arrumar um copo de água e uma bacia para eu poder lavar meu rosto e meus braços. E, se possível, um pano para limpar um pouco o pescoço do meu cavalo." Minha avó consentiu em silêncio, apenas acenando com a cabeça, me pegou pela mão e me disse para entrar e ir para o quarto. Obedeci, já que estava morrendo de medo. Minha avó trouxe a moringa cheia de água, um copo e uma bacia, trazia também um pano aos ombros. Encheu o copo de água. Esperou o homem beber, ofereceu mais, ao que o homem recusou, daí ela despejou o resto da água da moringa na bacia. A esta hora mesmo no meu quarto, abri a janela um pouco, de forma que dava para ver e ouvir melhor o que acontecia. Afinal, se aquele homem fizesse algo com minha avó, eu iria chamar correndo meu avô. O homem se agachou e começou a passar água nas mãos, enchendo as mãos volto-as para o rosto, e foi limpando a testa, e de certa forma todo o rosto. Depois repetiu o movimento e foi limpando cada um dos braços. Após terminar, pegou o pano e se secou. Levantou-se e levou a bacia e o pano para perto do cavalo. Pegou o pano, molhou generosamente na bacia, torceu e começou a limpar o cavalo, que da mesma forma ficava imóvel, não transmitindo qualquer sensação. Ao terminar, o homem balançou a bacia, jogando ao chão a água, que já devia estar bem suja, e devolveu o pano e a bacia para minha avó. Pude ver quando ele acenou com a cabeça e agradeceu, e pude ouvir o mesmo falar a minha avó, no momento em que montava no cavalo e o guiava para seguir seu caminho: "Comadre, preste atenção, esse é o terceiro e último aviso. Pare de permanecer acordada durante a noite e madrugada. Essas horas não pertencem a vocês, estas horas pertencem a nós, estas horas são horas mortas."
Minha avó, sem olhar para trás, correu para a porta da casa, entrou, trancou e fazendo várias vezes o nome do Pai e o sinal da cruz e pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse e ao Arcanjo Miguel que a protegesse, foi deitar. Confesso que demorei a dormir, fui verificar as horas, e vi que eram 3h30, pela minha noção de tempo, então percebi que o homem devia ter chegado por volta das 3 da manhã. No dia seguinte acordei bem tarde, era sábado de Aleluia, meu avô me chamou para ir em Igarapava, uma cidade que ficava mais próxima de Delta do que Uberaba, para comprarmos algo no mercado. Na ida, ao sair da estrada de chão para adentrar a rodovia, olhei novamente as três cruzes, desta vez, decidi perguntar ao meu avô o que havia acontecido. Meu avô disse que, há alguns dias atrás, ocorrerá um acidente com uma família que estava indo para a primeira comunhão da filha, que ia acontecer numa capelinha próxima à usina, onde o padre da diocese de Uberaba sempre vinha uma vez por mês para celebrar casamentos, crismas e primeiras comunhões. O assunto se findou por aí. O dia passou normal, como eu iria embora no outro dia, meu avô ficou a manhã e tarde comigo, me ajudou a fazer um estilingue, me ensinou a como ver rastros de bichos, coisas que somente naquela época fazia sentido. Chegamos quase à noitinha, minha avó já tinha feito janta e logo depois fomos dormir. Minha avó tinha passado o dia arrumando a casa e fazendo alguns preparos para receber meus pais no dia seguinte. Espantei-me ao ver minha avó indo dormir cedo, na verdade, até meu avô estranhou e perguntou em tom sarcástico se ela estava doente. Ao que ela respondeu que não ia mais costurar à noite, pois estava acabando com suas vistas costurar fora da iluminação normal do dia. Instintivamente, sem me controlar, soltei um riso, ao que minha avó olhou para mim como se dissesse, não diga nada. Meu avô, que não era bobo nem nada, percebeu, mas fez que não havia percebido que havia algo. Meus pais chegaram na manhã de domingo. Contudo, meu pai esqueceu o meu ovo em casa. O que me deixou frustrado e meio emburrado. Minha mãe já me olhou com aquele olhar de mãe que sabe quando um filho vai fazer birra diante dos avós e eu já percebi o recado e logo sai para brincar. Me despedi dos meus avós, agradeci pelos dias divertidos, por tudo que meu avô me ensinou e logo ao fim da tarde já pegamos estrada rumo a Uberaba. Minha mãe, sempre muito curiosa, não havia reparado na ida, mas agora na volta, viu as três cruzes na beira da estrada, perguntou ao meu pai se ele sabia de algo, ao que ele balançou a cabeça negativamente. Eu que já estava chateado com meu pai por ele ter esquecido meu ovo de Páscoa, em tom de desafio falei, pois eu sei. Meu avô contou. Nisso minha mãe já emendou, é mesmo espertinho, e o que aconteceu? Daí disse, meu avô me falou que era uma família que se envolveu em um acidente quando estavam indo participar de um negócio de comunhão, sei lá o que. Minha mãe disse, devia ser missa onde haveria batismo e primeira comunhão. Dei de ombros. Só queria chegar em casa e comer meu ovo de Páscoa. Meu pai parou o carro, e lentamente deu marcha ré. Tanto ele quanto minha mãe queriam ver mais de perto quem eram as pessoas. Eu desci do carro junto com eles. Enquanto minha mãe e meu pai olhavam com olhar de lamentação e pesar, me atentei a um detalhe que me fez gelar e esquecer o ovo de Páscoa. Em cada cruz havia uma foto amarrada. E pude perceber que a foto de cada cruz correspondia à menina, à mulher e ao homem que haviam estado de madrugada na casa da minha avó. Não contei nada aos meus pais, e ao entrar no carro, ao sair, eu sequer olhei para trás. Depois fiquei sabendo que minha avó nunca mais costurou à noite. E todos nós sabemos o motivo, não é mesmo?